Espinafre, a vitamina da propaganda. O podcast do Sinapro MG. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espinafre, o podcast do Sinapro Minas. Eu sou Helder Lima e estamos aqui mais uma vez num episódio do Espinafre com o nosso time de elite nessa mesa virtual de bate-papo, a começar com meu amigo Ricardo Melilo. Como é que tá, Ricardo? Tudo bem? Tudo bem, Helder? Como é que tá todo mundo? Muito feliz em mais uma edição do Espinafre. Hoje o tema é um tema muito profundo, uma discussão muito bacana e com muito convidado. Isso que eu acho bem bacana aqui dentro do Espinafre. Vamos lá. Hoje o tema promete, com um número recorde de convidados. E diretamente de Governador Valadares, Luiz Gustavo Leão. Como vai, Luiz? Fala, Helder. Beleza pura? Cumprimentar todos aqui presentes aqui nesse quinto episódio do Espinafre e agradecer a audiência aí de... É o quinto? É o sétimo, já estamos no sétimo episódio. Uai, então eu mandei a correspondência errada pro pessoal. Me perdoem. Gostaria de agradecer a audiência aí de todos os nossos ouvintes, todas as agências que têm nos acompanhado. Para nós é um enorme prazer aí estar de 15 em 15 dias presente aí com o Espinafre. E mais um integrante da nossa mesa de elite, Carlos de Campos. Como é que tá, Carlos? Tudo bem? Saudade de você. Obrigado, Helder. Vai ser uma delícia a conversa de hoje, ainda mais com a casa cheia. É isso aí, galera. Hoje o tema promete. A gente vai discutir dois universos da escrita para venda, escrita para branding, enfim, escrita publicitária. A gente vai falar sobre redator publicitário versus copywriter. Obviamente não é um contra o outro. Na verdade, a gente vai falar sobre existe diferença, não existe diferença. A gente quer entender um pouco mais desse universo e para isso a gente trouxe 3 convidados especiais. Você, ouvinte habitual do Espinafre, está acostumado a gente sempre trazer um convidado. Dessa vez a gente exagerou e trouxe 3 convidados muito especiais para debater sobre isso. Vocês vão entender o porquê de 3 convidados que vão estar cada um falando do seu ponto de vista, e eu vou chamar a nossa primeira convidada que tem um ponto de vista privilegiado, porque ela tanto é copywriter quanto redatora publicitária e também está num mercado onde esse profissional é um só. A gente está falando aqui da Juliana Lima. Seja bem-vinda, Juliana. Se apresenta, por favor, para a nossa audiência. Oi, gente. Eu queria primeiro agradecer o convite. Eu sou de BH, mas eu moro em Nova York. Vai completar 2 anos e meio. Sou redatora há 14 anos e continuo daqui escrevendo. Eu tenho clientes que eu escrevo em inglês e meus clientes que eu escrevo, mantenho, meus clientes no Brasil. Então eu tô com um pouquinho da experiência desses 2 mercados. E a nossa segunda convidada é uma referência no mercado de publicidade, tanto quanto diretora de criação, tanto quanto redatora. Seja bem-vinda, Márcia Lima. Se apresenta, por favor, para a nossa audiência. Ei, Helder, pessoal, Rafael, Ricardo, Carlos, Ju, Luiz, tudo bem? Então, eu sou a Márcia Lima, sou redatora, aí eu vou entregar muita idade, eu sou redatora há 27 anos, então temos aí a Ju com essa visão aí nova-iorquina e eu absolutamente mineira aqui, uma trajetória inteira feita aqui como redatora. Há mais ou menos 10 anos, mais ou menos, eu sou diretora de criação, mas essa é a minha paixão, é a redação, e estou adorando essa conversa e as possibilidades que a gente vai ter aqui de troca. Não, você não entregou a idade não, é porque você é um fenômeno da publicidade mineira e entrou no nosso mercado com 10 anos de idade. Não, na verdade eu estou contando o tempo que minha mãe já era redatora, então eu contei o tempo de barriga ali na gravidez, é mais ou menos isso. Tá certo. Alguns bons anos atrás, eu não vou nem dizer quantos, quando eu estava começando a entrar e estudar um pouquinho desse mercado de infoprodutos, mercado de lançamento, muita gente, a primeira vez que eu ouvi falar na palavra copywriter, muita gente referenciava, você tem que buscar conteúdos e estudar com o Rafael Albertoni. O Rafael Albertoni é o cara, isso. Acabou que eu não fui direto no Rafael. Quando eu comecei a estudar, acabei estudando copywriter pela Digital Marketer. Tempos depois eu fui estudar os conteúdos do Rafael. Gostei muito, cheguei a fazer a formação dele na SB Cop, que daqui a pouco ele deve comentar um pouco mais. Então, para o time aí dos copywriters, um evangelista desse mercado, Rafael Albertoni.
Seja bem-vindo, Rafael. Se apresente, por favor, para a nossa audiência. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um grande prazer estar aqui com vocês, por dois motivos. Primeiro, porque eu amo o mercado de comunicação, é o mercado que eu trabalho de coração. Eu sou um intruso, tá? Eu sou formado em turismo, eu não sou formado em publicidade. Eu sou realmente um intruso, mas sou um apaixonado por esse mercado. E, em segundo lugar, porque, cara, acho que o meu segundo estado do coração, depois de São Paulo, é Minas Gerais, né? Então, adoro esse estado inteiro. Digo que se tivesse uma cidade para eu morar fora de Campinas, era Belo Horizonte, que eu adoro esse lugar. Então, gente, um prazer estar aqui com vocês. Acho que vai ser muito legal a gente bater esse papo e tirar, de certa maneira, tirar esse elefante da sala, né? Acho que tem um elefante na sala aqui que a gente tirar. A gente vai tirar durante a conversa aqui. Boa, Rafael. Já temos aí uma missão de tirar o elefante da sala. Vamos pro tema, galera. Esse episódio só está ocorrendo porque no mês passado a equipe do Espinafre se reuniu fazendo um brainstorm para saber quais pautas a gente ia abordar esse mês, e a gente começou a conversar. Em um determinado momento eu e o Luiz ficamos discutindo se existia uma diferença entre copywriter e redator publicitário. Então foi uma abordagem que a gente acabou achando interessante, porque rendeu conversa, rendeu bate-papo, pontos de vista diferentes, e a gente achou, poxa, tá aí, se é só esse trechinho que a gente tá conversando aqui rendeu tudo isso, se a gente tivesse gravando já tinha um pouco de episódio. Então vamos chamar quem realmente da área, quem é copywriter, quem é redator publicitário, e vamos sentir o que eles têm a falar sobre isso. Então quero começar esse podcast já chamando pro bate-papo uma pessoa que, digamos assim, joga nas duas pontas, que é tanto copywriter quanto redatora publicitária, e tá num mercado onde esse profissional, até onde eu sei, ele é um só. Eu quero conversar aqui com a Juliana Lima. Ju, diz pra mim, existe ou não existe diferença entre copywriter e redator publicitário? Olha, pra mim, que me considero uma redatora raizona, eu sou uma redatora que faz os dois. Então, na minha carreira toda, em todos esses 14 anos, eu vou mais pro lado da redação publicitária, mas o copywriting tá ali dentro. E eu vou falar um pouquinho dessa minha experiência, né, no mercado do Brasil, e depois eu falo um pouco de como que é aqui. Existe diferença, mas eu acho que o redator publicitário e o copywriter, eles têm que trabalhar juntos. E se você se considera só redator, você também tem que ter um pouco de copywriter. Porque, para mim, como redatora, é a escrita criativa, né? A partir da criatividade, eu vou conseguir mexer com a emoção para conversar com esse consumidor. E o copywriter, ele vai direto ao ponto, né? Para convencer alguém a comprar. Então, é aquela linguagem persuasiva mesmo de... Hoje a gente fala muito de conversão, né? O copywriter é aquele que vai escrever para converter em venda. O redator também, os dois vão vender. Então eu acho que é por isso que tem diferença, mas não pode separar muito. Todo mundo quer vender no final, mas o caminho que eles vão usar para chegar lá é um pouco diferente. E aqui nos Estados Unidos, o copywriter, né, essa tradução que levou para o Brasil veio daqui, porque aqui tem essa coisa do marketing direto, da propaganda pelo correio, né, da carta de vendas, que é como eles traduzem aí para o Brasil. E aí você para e pensa, nossa, eu vou escrever uma carta de vendas com 10 mil palavras, como que eu vou conseguir manter esse leitor, né, comigo durante essa jornada e depois vou convencer ele de que esse produto que eu tô vendendo vai resolver o problema que ele tá buscando, né, a solução. E aí eu trouxe uma curiosidade dentro dessa realidade do copywriter aqui, que não tem essa diferença. Existe o copywriter, e aí esse copywriter vai fazer tanto o texto criativo quanto o texto de venda, ou ele vai, né, escolher um pouco o segmento que ele quer atuar. Mas eu trouxe o Clayton Makepeace. Ele até faleceu esse ano, mas ele deixou um legado
ele é conhecido como o redator mais bem pago da história. E ele era especialista nessas long letters, nessas sale letters, com essas 10 mil palavras. E ele criou uma espécie de roteiro, que eu até mandei pro Helder um link, acho que depois, se vocês quiserem, né, divulgar nas redes sociais. Ele criou uma espécie de roteiro para você conseguir, nessas 10 mil palavras que esse copywriter tem que escrever para vender esse produto nessa carta, né? Que hoje em dia não é mais uma carta, independente do meio que você vai escrever, se é digital, se é offline, enfim. Eu acho que essas regras que ele construiu é uma fórmula, assim, para você conseguir atrair a atenção desse leitor do começo ao fim. E eu acho que o redator publicitário pode tirar alguma coisa disso também, porque ele fala isso, ele fala que eu preciso começar aguçando a curiosidade desse consumidor que tem em mente um tanto de coisa, mas ao mesmo tempo que ele tem aquela carta na mão, tem um tanto de coisa acontecendo ao redor dele. Então eu preciso mostrar para ele que eu tô trazendo ali naquele conteúdo uma coisa que é tão maravilhosa, que vai resolver o problema dele. E aí ele traz todos esses checkpoints que você tem que conferir se você tem no seu texto para poder manter esse consumidor junto com você nessa comunicação. Então, assim, resumindo, eu acho que sim, existe diferença entre o redator publicitário e o copywriter no Brasil. Aqui nos Estados Unidos não tem essa divisão, mas eu acho que, na verdade, tanto o redator quanto o copywriter, eles têm que fazer essa troca para poder conseguir trabalhar com todas as técnicas juntas. Eu sou redatora, eu tenho uma escrita criativa, mas eu também quero ter aquele gatilho mental para vender. E o copywriter, ele tem toda a tática dele de venda para, né, conduzir o cliente naquele funil de vendas, mas ele também tem que trazer aquela cerejinha no bolo ali, aquela sacada que ele vai fazer com que o consumidor continue com ele na jornada. Nesse caso, Juliana, na verdade essa pergunta não é nem para você, pode ser para qualquer um dos que estão aqui, para a Márcia principalmente. É o mesmo tipo de diferença ou de adaptação ou de entendimento da função que hoje a gente tem muito assim, diretor de arte e um profissional de web design ou um profissional que desenvolve layout gráfico, mas para web. Boa parte das agências, se não quase todas, mantém uma diferenciação entre esses dois profissionais. Sim. E eu sempre entendi que talvez seja uma questão de tempo de adaptação e não de linguagem, porque a comunicação, você tem estratégias dentro dela, você tem objetivos dentro dela que você quer atingir com a linha criativa e com a própria linha estratégica, mas que você pode usar meios diferentes, caminhos diferentes e tecnologias diferentes, mas continua sendo comunicação para atingir determinado objetivo. Você acha, então, que vocês aqui todos, que eu também poderia fazer essa analogia dessa diferença, tanto quanto ela existe não só na parte escrita, mas na parte visual também, concorda? Ricardo, você aproveitar e fazer um gancho aí, já que nós estamos falando de agência, eu puxo mais um pouco, faço analogia também com o profissional de mídia e o profissional de tráfego. Com a ascensão aí do digital, acaba que surgiu essa nomenclatura de tráfego, que no meu entendimento, já tem agência, a agência surgiu há 15 anos atrás, onde a internet era incipiente, os nossos profissionais aqui eram chamados de mídia. Então acaba que existe uma diferença que o cara que desenvolve uma estratégia para o digital, ele recebe essa nomenclatura de tráfego. Talvez ele seja um pouco mais especialista nisso, na parte do digital. Mas, teoricamente, o mídia também, que vão chamar de um mídia mais tradicional, ele também tem que conseguir pensar nas duas plataformas, uma vez que hoje não existe mais separação de on e off, né? Então, acredito que essa analogia, ela vem se estendendo em várias áreas das agências, e não só na criação, né? Foi uma boa observação que você fez aí, aí começam a surgir várias nomenclaturas aí, que a gente que já tem um tempo maior de mercado
a gente, depois que a gente surge uma nomenclatura nova, a gente vai ver o que é, que na verdade isso já existe, mas mudou de nome porque tem uma especialidade um pouco mais aprofundada. A primeira vez que eu vi alguém abordar esse assunto, se existia uma diferença do redator de publicidade e o copywriter, foi num podcast chamado, até uma indicação para vocês, um podcast de marketing direto chamado Dominando o Jogo. E o Rafael estava falando exatamente isso, ele foi até mais profundo, falou sobre a origem desse profissional nos Estados Unidos e tal. Eu queria ouvir do Rafael também, se ele acha que existe essa diferença. Meu ponto é o seguinte, eu acho que o que diferencia é o objetivo, tá? Então, o copywriting que a gente conhece, aliás, primeira coisa, né? Copywriter e redator publicitário é sinônimo, né? Em inglês, o copywriter é o redator publicitário, como a Juliana falou, né? A palavra significa isso. Né? E quando eu trouxe, né? Bem, parece arrogante isso, mas assim, quando eu comecei a ensinar copywriting aqui no Brasil, quando eu criei a Sociedade Brasileira de Copywriting, que é a minha escola, né, a instituição que eu criei ela com o objetivo de preparar as pessoas para criar comunicação de marketing direto, né? E eu acho que esse é um braço que se desenvolveu pouco no Brasil e que mesmo nos Estados Unidos, o lado que se desenvolveu, ele é meio que... Aí vocês podem até me dizer melhor, sabe? Vocês estão mais no mercado da publicidade há mais tempo do que eu até. Vocês podem me dizer melhor como que é, porque assim, eu entendo que o mercado de marketing direto, de resposta direta, aquele que você pede pela venda logo no final da carta de vendas, ele tem um certo preconceito associado, sabe? Não sei, inclusive uma vez eu vi o Ogilvy falando sobre isso num vídeo, né? Ele dizendo que existia de certa maneira esse preconceito entre o mercado de marketing direto e o mercado de marketing de construção de marcas, de branding, enfim, a redação mais tradicional, digamos assim, né? E o marketing mais tradicional. Então, na minha opinião, a diferença é o copywriter, como a gente chamou aqui, e quando eu coloquei o nome aqui da SB Copy, por que eu não chamei Sociedade Brasileira de Redatores Publicitários? Né? Eu não chamei assim porque, para mim, tinha uma diferença, de fato, né? Então, era diferente o objetivo da função, né? O objetivo de um copywriter é converter, da maneira como a gente está entendendo, né? É converter a venda imediatamente, né? Então, é conseguir o clique, é conseguir o sim da pessoa naquela oportunidade, né? Então, por exemplo, numa carta de vendas, eu quero que a pessoa chegue no final, clique no produto e compre. E eu não quero que ela pare para pensar, eu não quero necessariamente, não é o primeiro objetivo construir o posicionamento daquele produto, construir o posicionamento de marca. Não é esse o objetivo, né? O objetivo é que a pessoa compre no final. Eu acredito que como a Juliana falou, né? A outra função, a função do redator de posicionar o produto no mercado, ou de trazer um pouco mais de criatividade para a comunicação, para deixar ela interessante, para deixar ela conectada com o público, é essencial, entende? Na verdade, para mim, são dois conhecimentos poderosíssimos que deveriam andar lado a lado, sabe? Ou até misturados o máximo possível, né? Porque, cara, depende da função. E hoje, acho que a internet, como o Luiz estava falando, né, trouxe mais à tona isso, né? Porque a internet te dá a possibilidade de bater na porta das pessoas e fazer marketing direto sem sair da sua casa, né? E o marketing, até onde eu sei, o marketing de resposta direta, ele começou com o cara que batia na porta da casa das pessoas, o vendedor de enciclopédia, sei lá, né? Que queria vender uma enciclopédia, batia na casa das pessoas e ele tinha um script que ele seguia. Ele primeiro cumprimentava, depois se tinha uma criança na casa ele dava um pirulito, aí depois ele falava, perguntava para a pessoa a respeito do que ela gostava de estudar, não sei qual era o script do cara, mas ele tinha um formato que ele repetia sempre, todas as vezes. Em cada casa que ele batia, ele repetia. Por que ele repetia? Porque ele sabia que aquele script persuasivo funcionava. Aquela comunicação, quando ele fazia do começo até o final, ela gerava o resultado de vender no final, né? Pelo menos num percentual de vezes suficiente para ele ganhar o dinheiro que ele precisava para fazer isso. E, cara, a internet trouxe para nós uma possibilidade de bater na casa das pessoas ao mesmo tempo sem precisar estar lá, né? Então, gravando um vídeo de vendas, por exemplo, ou criando um site que a pessoa entra e lê uma carta mesmo, né? Uma sales letter, que a gente chama, né, em inglês, do começo até o final, e no final das contas ela compra, né?
inclusive a Juliana comentou a respeito do Clayton Makepeace, eu tenho a grande felicidade de ter conhecido ele pessoalmente, né? Então esse é um cara incrível, assim, um senhorzinho que, cara, super legal, assim, um cara realmente incrível, ele realmente foi, até onde eu sei, um dos copywriters mais bem pagos do mundo, né? Aliás, dos Estados Unidos e por consequência do mundo, né? Porque, enfim, um dos maiores mercados de publicidade e comunicação está nos Estados Unidos, né? Ele recebeu milhões e milhões e milhões de reais, de dólares em comissionamentos, e especialmente porque o texto que ele faz, a copy que ele criava, né? Ou a redação que ele criava, gerava um objetivo de venda imediato. E aí, o que acontece? Eu acho que isso traz uma grande vantagem para o redator ou para o copywriter, seja como você queira se chamar, né? Que é, cara, você consegue provar que as palavras que você colocou naquela ordem geraram venda para a empresa. E aí, quando você faz isso, você pode cobrar um percentual das vendas que você conseguiu gerar pelas palavras que você conseguiu entregar, entendeu? Então, eu costumo brincar com meus alunos, né? A gente já tem 600 alunos formados aproximadamente que estão trabalhando aí no mercado, e eu costumo brincar com eles que, cara, não interessa se você gostou da sua copy ou não, não interessa se o cliente gostou da copy ou não, eu vou te dizer que não interessa nem se a pessoa que está lendo a copy gostou da copy ou não. O que interessa é, ela gerou o resultado de venda no final? É assim que a gente mede, tá? Claro que existem diversos efeitos colaterais, positivos e negativos, né? Então a gente tem empresas que são extremamente agressivas na sua comunicação e que geram milhões e milhões em vendas em detrimento da marca, né? Muitas vezes em detrimento da marca, e que não estão muito ligando para isso, ou seja, não querem construir branding, querem realmente vender, né? E outras que fazem o oposto, né? Que focam muitas vezes tanto na marca que acabam esquecendo de vender no dia a dia. Porque a gente tem que lembrar, né, que a gente, como profissional da comunicação, tem, no final das contas, o objetivo de fazer os negócios funcionarem, né? De fazer as empresas girarem. E aí eu acho que tem dois caminhos para isso acontecer. O primeiro é, cara, tem que entrar dinheiro todo dia na empresa, e se você puder ser um profissional, se a sua agência, se a sua consultoria, se o seu serviço como copywriter for um serviço que entrega resultado de venda todo dia para a empresa, ela vai querer te contratar. E, cara, esse é um mercado imenso, gigantesco, que, na minha opinião, só está começando no Brasil, inclusive no mundo, né? Porque a internet que trouxe esse potencial agora. E o outro é, de fato, a criação de posicionamento de marca, de fazer as pessoas se lembrarem de você, de fazer as pessoas se conectarem emocionalmente com a sua marca e que essa marca seja perene, ou seja, a criação de branding e a venda todo dia tem que andar em conjunto, é isso que eu defendo hoje, né? E cada vez mais estou maturando essa visão e tenho visto que muita gente acaba concordando comigo nesse ponto, né? Que, cara, a gente tem que ajudar as empresas a vender todo dia, mas a gente também tem que ajudar as empresas a criarem marcas que são valiosas e que tenham um valor percebido do ponto de vista do cliente, conexão emocional com aquele público que eles querem atingir. E aí, na minha percepção, o redator, ele envereda mais pro lado de construir branding, se a gente for chamar assim, né? E o copywriter envereda mais pro lado de fazer vendas todos os dias, ou de criar uma comunicação que gera como objetivo ali a venda naquele momento, o clique, ou seja lá qual for o objetivo, né? Acho que essas são as diferenças aí. Eu queria só complementar, e concordando já com o Rafael e com a Juliana, eu vejo como trabalhos completamente complementares, e eu nem diria que são objetivos diferentes, eu diria que são momentos diferentes. Então, assim, uma forma da gente talvez até entender melhor é sair um pouco da questão da propaganda e tentar pensar uma analogia. A hora da conversão, a hora da venda, por exemplo, num relacionamento, num namoro, num flerte, a hora do quer sair comigo? Ou casa comigo? Só que essa pergunta, ela tá num momento ali já no final que antes disso precedeu todo um namoro e uma história de sedução, de você se mostrar relevante, você saber aparecer na hora certa. E aí tudo influi, é o perfume que você usa, a maneira como você fala, a trilha sonora do lugar, tudo envolve e constrói uma relação afetiva ali com aquela pessoa que ela vai culminar no pedido de casamento e num sim, que é a hora da conversão. É o momento. Então eu acho que talvez, se a gente precisar mesmo fazer uma divisão entre disciplinas aqui, talvez o redator ele entre aqui na fase da sedução e do namoro e o copywriter ele entre na hora de dar o bote.
Talvez seja isso, mas o ideal é que essas coisas andem junto, porque um pedido de casamento sem o envolvimento prévio, a resposta vai ser não. E um namoro que ele não desemboca num pedido para sair ou para casar, ele vai virar um amor platônico, ou seja, ele não converte. Eu acho que o trabalho é complementar, então o tal do elefante branco, ele é de todas as formas burro, porque a gente está aqui lidando com comunicação, com resultado, com venda, todo mundo. Então, tira o elefante e o melhor é que as pessoas trabalhem junto. Talvez não as mesmas pessoas, porque as pessoas têm habilidades diferentes, mas que elas trabalhem de uma maneira complementar, que uma continue o trabalho da outra e o resultado seja melhor para o cliente. A impressão que eu tenho, vocês falando assim, eu vou puxar a pergunta do Carlos de novo, é que para mim, me parece ser uma questão até cultural, então. Por que a gente está falando de estilo, né, de objetivo, de estratégia de comunicação, no caso aqui de texto, não vou nem falar redação, não, nem copyright, vou falar texto, tá? O estilo, o objetivo. Será que é porque o nosso estilo cultural brasileiro assimila melhor hoje essa característica de uma venda mais direcionada, que se conclui no primeiro contato e que não tem mais etapas de envolvimento? Eu tinha ouvido uma vez uma pessoa me falar, isso há muito tempo, mais de 20 anos atrás, colega nosso de comunicação, hoje ele é head de mídia da Diageo, tá? O Marco Frade. Ele uma vez me falou uma coisa assim: Ricardo, o problema do Brasil é que dinheiro no Brasil é pecado. A gente parece que joga um jogo muito indireto, tipo o que a Márcia falou. A gente flerta e morre de medo de falar que custa, entendeu? Que tem que comprar. Então, de vez em quando fica me parecendo que talvez seja uma questão cultural nossa não ter tratado esse jeito copywriter de ser antes, e agora está se tornando aí, né? Aí às vezes não é nem só pela internet, por conta da internet está potencializando isso, é mais talvez cultura. Ricardo, você levantou uma bola aí sobre a questão cultural, e eu fiquei elaborando alguns dias atrás essa questão que o brasileiro tem de dificuldade com a venda, e eu vou filosofar aqui, tá? Mas até mesmo por uma questão da formação social. A gente vem de uma tradição cristã católica da América Latina, onde o lucro é pecado, onde o empresário é mal visto, é quase como um explorador das pessoas. E diferente da tradição anglo-saxã protestantista, que o empresário é bem quisto, fazer negócio, o empreender é até incentivado. Isso muda um pouquinho agora com a ascensão, e eu não estou fazendo juízo de valor nenhum, tá? Só estou pontuando aqui a construção social. Isso muda um pouco culturalmente no Brasil com a ascensão dos evangélicos e a teologia da prosperidade. É feio fazer sucesso, né? Fazer sucesso é ruim, ter lucro é pecado. E se você perceber, quando a gente está falando sobre copywriter, a gente usa muito o termo agressivo, e ele já tem dentro de si uma explicação que a gente vê que fazer uma venda para alguém, fazer uma promessa para alguém é agressivo, como se a gente estivesse agredindo alguém ou não entregando, na verdade, um benefício. Porque uma venda, mesmo sendo uma transação comercial, é um benefício. Deveria ser assim, se tudo for correto e com ética. Eu estou te entregando um produto que vai te ajudar em alguma coisa, que vai resolver uma dor que você tem, que vai resolver uma necessidade sua. E a gente tem muito dessa questão de dificuldade com a venda. E se isso, dentro do Brasil também, não pode criar um certo preconceito contra esse profissional que escreve para vender. Se isso não é visto como uma literatura menor dentro da publicidade por esse preconceito, mais ou menos como acontece como o escritor de livro e o escritor de quadrinhos, alguém vai torcer o nariz e falar que uma arte menor do que a outra. Isso também não se replica na redação publicitária e no copywriting? Vocês sentem isso? Para completar isso que você falou, é só um ponto importante da gente olhar, né? Eu acho que, claro que tem a síndrome do vira-lata do brasileiro, com certeza isso existe, a gente sabe que a gente mora aqui, né? Mas eu queria dizer, cara, que eu conheço bastante o mercado americano, pelo menos o mercado de marketing direto. E lá, bicho, é a mesma coisa, entendeu? Os caras também não sabem vender. Existe uma aceitação maior para esse tipo de comunicação que a gente chama de mais agressiva. Inclusive, eu achei muito interessante esse termo, né? Se olhar desse jeito, né?
existe uma aceitação maior. Porém, os caras são ruins de venda também, você entendeu? Tem muita gente lá que é muito, muito ruim de venda lá, entendeu? Então, é muito comum você ver esse tipo de coisa. E aí eu acho que existe um ponto importante de se olhar, né? Que quando eu falei a respeito do objetivo, que o copywriter ou que o redator tem objetivos diferentes, é do ponto de vista do dono do negócio que te contrata, entende? Então, do ponto de vista do dono do negócio, né, do cara que te contrata, na minha opinião, existem objetivos diferentes. Quando ele contrata uma agência ou um redator, ele procura alguém para construir mais branding. Pelo menos a tendência é que seja assim. E quando ele procura um copywriter, ele procura alguém para gerar resultados mais imediatos, às vezes em detrimento de longo prazo e de branding, né? Então isso geralmente acontece. E o que acontece também muito é que a mensagem, eu acho que a mensagem do copywriter, né, de você chegar no dono do negócio e falar, cara, eu vou te ajudar a vender amanhã, ela é muito sedutora, ela beira a mentira, quase, em muitos casos, né? Então, muita gente chama copywriting de mágica, né? Cara, como assim a pessoa vai ler um texto e no final compra o produto? Como assim, né? Não, é assim, funciona, né? Então, só queria trazer esses 2 centavos aí para conversa, porque eu acho que é importante a gente olhar que, cara, as pessoas em geral têm dificuldade com venda, em geral elas têm medo de vender, desvalorizam o seu trabalho, né? E mesmo aqui ou nos Estados Unidos, até eu queria ouvir a Juliana depois a respeito disso, porque minha opinião é essa, pelo menos. Né? Rafael, você tocou num ponto interessante, falando um pouco assim das agências, e tem muitas agências nos escutando. Quando a gente faz um briefing com o cliente, vamos pegar aí uma campanha, talvez de um lançamento do empreendimento imobiliário, como exemplo. Então, nós vamos fazer aí um conceito de uma campanha onde entra uma redação publicitária mais emotiva, vamos colocar assim, emotiva não, que vai ter um elo emocional maior com as pessoas, mas e aí, quando eu vou trazer essa campanha, talvez para o comercial, aí já entra um texto mais persuasivo, e quando eu vou fazer o site, vou direcionar para o landing page, eu vou trabalhar uma landing page com copy, com CTA, enfim, com todo esse objetivo. Então, eu acredito que nas agências a gente consegue diferenciar o momento certo de utilizar uma redação mais voltada para branding, que vamos chamar assim, que seria mais a parte conceitual de uma campanha, por exemplo, e eu sei o momento ideal para mim poder fazer ali o fundo do funil e fazer a parte da conversão, que talvez aí está muito mais voltado aí para a parte, hoje principalmente com esse momento que nós estamos vivendo, com a parte do digital e aí talvez nessa parte de landing page ou até mesmo um material de auxílio aí para o time comercial. Então, eu acredito que o profissional em si acaba que a função é praticamente a mesma, mas talvez tenham 2 perfis de redatores, né? E as agências saber o momento correto de utilizar cada um dentro dessa jornada. Mas essa que é a pergunta. A gente tem aqui pelo menos 3 profissionais de texto e redação e copyright, se o Rafael também se colocar 4, tá? É fácil ser o mesmo profissional? Na minha experiência, não. Na minha experiência como dono de agência, não tem sido fácil. Pelo menos aqui no nosso mercado em Minas, Márcia, Juliana, Carlos e Rafael, me parece que não é fácil. São técnicas e nem todo mundo tem essa técnica ou aprendeu essa técnica ao mesmo tempo ou tem essa flexibilização. Estou dizendo na minha experiência, eu não tenho visto ser esse trabalho, ora para um objetivo, ora para outro, ser feito pelo mesmo profissional. Eu tenho visto muito essa parte do copy ser desenvolvido por pessoas que estão se especializando muito nessa área, né? E não necessariamente o cara é formado na área de publicidade, mas eu conheço redatores que faz copy e faz redação publicitária também. Hoje tem tão pouca gente falando sobre copy, no sentido de que isso ainda é uma novidade, pelo menos ao meu ver, tá? Ainda é uma novidade aqui no Brasil, de certa maneira, e não vá longe. Quando eu comecei a estudar copywriting, eu não consegui encontrar no Brasil ninguém que estivesse ensinando isso,
né? Então, por isso, inclusive, fundei a SB Copy, que tem o objetivo de formar profissionais para esse mercado, né? Então, eu acho que tem esse ponto também, né? A gente tem escolas, sei lá quantas universidades e cursos de formação superior de publicidade e propaganda, de comunicação, mas não tem nenhuma que ensina copywriting como a gente conhece ou como a gente está dividindo aqui na nossa conversa, né? Então, eu acho que tem esse ponto também. Se isso fosse levado para as escolas, para as faculdades, para as universidades, talvez haveria profissionais que a gente conseguiria trazer dos dois lados, né? Ou o cara que tem a habilidade para os dois lados, né? Para essas duas funções, né? Agora, como a gente só vê profissionais de publicidade sendo formados mais pro lado do branding, porque eu acredito que é para onde o mercado brasileiro veio, né? É assim que naturalmente a coisa aconteceu, acaba que não tem muita gente falando sobre o assunto, né? Vocês comentaram também sobre a faculdade, né? Onde as pessoas estão sendo formadas. A gente espera que o ensino de ponta, né, esteja chegando lá, saindo da academia, entrando assim no mercado, mas realmente tem essa limitação das universidades de conseguir traduzir essa habilidade de copywriter em uma cadeira, para as pessoas especificamente entenderem quais as habilidades necessárias, como que aquilo pode funcionar melhor, como que aquilo pode funcionar na prática. E o outro ponto que eu estava pensando aqui, alguém comentou, copy é um termo novo, né? Mas pelo menos eu acredito que copy é ainda mais antigo do que o redator publicitário. O copy era o cara lá que, como a gente já falou antes, estava batendo na porta aí das casas americanas para fazer a venda de uma enciclopédia, de um utensílio e tudo, e que o cara desenvolvia todo aquele discurso para poder converter a venda. O redator veio só depois para pegar aqueles princípio de branding, começar uma construção de marca, tudo isso, né? Fica aquela dúvida assim, o que veio primeiro, o copy ou o redator? Eu também queria analisar o seguinte, eu tenho receio da gente estar indo só para aquela questão que o copywriter é o cara do fundo do funil, é quase como o vendedor de balcão, aquele cara que chega, apresenta o benefício, entrega um bônus, dá uma garantia, quebra uma resistência, ele faz realmente tudo isso, mas tem uma questão na formação dos dois, que está até mesmo cultural, por exemplo, do copywriter hoje no Brasil e do copywriter que surgiu nos Estados Unidos, aquele cara que escrevia cartas de venda. Então, é uma tradição que a gente não tem aqui de fazer uma venda de um produto por correspondência. Então, ele tinha que mandar uma correspondência de um produto que às vezes a pessoa não sabia que existia, de uma dor que às vezes a pessoa não sabia que tinha, e ele tinha que construir toda essa jornada em um texto só. Ele é um cara sozinho. Ele tinha que resolver todos os problemas, então ele também tinha um lado de estratégia, de raciocinar o nível de consciência que ele ia atingir o prospect que ia estar lendo aquela carta. Então ele também tinha essa noção de qual tipo de promessa, se é uma promessa para um estágio de consciência completamente zero, se é uma promessa de estágio de consciência que o cara precisa de uma oferta, se é uma promessa de estágio de consciência que o cara não sabe que tem uma dor, mas ele já sabe que no mercado tem uma solução. Da mesma forma, qual que é o nível de sofisticação desse mercado? Esse cara já foi exposto a quantas outras promessas para saber o nível dele também de descrença que ele vai ter sobre aquele mercado. Então ele é muito estratégico para poder chegar ali no final para a questão da venda do balcão, que eu vou dizer assim, o vendedor do balcão. E aí a gente vem para o Brasil, onde o copywriter, na maioria das vezes, nesse mercado que está se construindo, principalmente de infoproduto, de lançamentos e tal, é um cara que é o próprio empreendedor. Então ele tem um privilégio, digamos assim, e um risco maior, inclusive, porque ele pode testar a habilidade dele imediatamente, porque o empreendimento é dele, o budget é dele, então se aquilo não deu ROI, ele roda uma campanha, não deu ROI, imediatamente ele percebe onde é que está o furo do funil, a maioria das vezes pode até se consertar esse funil com copy. Já do lado da formação do redator publicitário, eu fiz um pouco de publicidade também na UniBH, a gente percebe que a gente é construído para um processo onde toda essa jornada ela é dividida e a responsabilidade é dividida dentro de uma agência. Então o redator tem o suporte de um diretor de criação, que também vai ter um suporte do planejamento, que vai raciocinar estratégia junto com ele. Então é uma equipe multidisciplinar que senta e organiza esse processo. Então, acho que na formação a gente tem um cara que meio que ele age sozinho, quase um lobo solitário,
e um redator que tem um pouco mais de suporte, digamos assim. Aí eu queria ouvir da Juliana e da Márcia esse feedback, essa sensação que elas têm na formação dos dois profissionais. Eu acho que, por experiência própria, que eu acho que pode ser a da Márcia também, né? Porque a gente está trabalhando há mais tempo como redatora. Eu acho que agora no mercado do Brasil, mais no Brasil do que aqui, os redatores estão se adaptando a essa nova realidade, principalmente do marketing digital, que é focado nessa coisa da conversão, é o funil de vendas, é o SEO. Então, existem as diferenças que a gente está falando desde o início, mas, por exemplo, eu fui para a faculdade, eu me formei em publicidade, então eu sou uma redatora. Eu aprendi a ser uma copywriter e a trazer essas táticas do copywriting para dentro da redação. E aí, hoje, por exemplo, eu faço os dois. Vou dar um exemplo de um cliente que eu tenho aqui, que é a Farm, que é a Farm aí do Brasil, lá do Rio, de roupa. E eles têm a Farm Global, então eu sou a redatora deles aqui global. Eu escrevo para o mercado deles, para os clientes aqui de Nova York, de Miami. Eles têm uma loja também em Paris e eles vendem, o site é mundial. Então, assim, eu preciso ao mesmo tempo trazer a essência criativa da Farm, mostrar para o público daqui o que é essa marca, né? Que tem toda aquela ginga, carioca, enfim, floral, estampas da natureza. E ao mesmo tempo eu tenho que falar com eles, que é o que eu tô fazendo essa semana, tipo assim, a gente tá em liquidação. Você tem que comprar agora, porque a liquidação acaba no Labor Day, que é segunda-feira. Então é desconto em cima de desconto. Ao mesmo tempo que eu tenho que trazer a minha veia publicitária criativa, eu preciso trazer esse meu novo lado copywriter para mostrar que eu preciso vender esse produto em uma semana, a liquidação só dura uma semana, então eu tenho que fazer com Google AdWords, eu tenho que fazer com e-mail marketing, eu tenho que fazer com Facebook Ads, com Instagram, com Stories, eu tenho que trazer essas pessoas para comprar roupa essa semana, porque é promoção, é desconto em cima de desconto, então assim, por isso que eu falei no início e falo de novo, existem as diferenças, mas eu, por exemplo, e acho que para a Márcia é a mesma coisa, eu sou redatora e sou copywriter porque eu preciso, ao mesmo tempo, ter a escrita criativa e trazer essa coisa dos sales para poder vender e em momentos específicos, igual esse agora, da Farm, que é essa sale do Labor Day. Eu preciso ser vendedora mais do que criativa. Então, eu acho que os redatores que estão há mais tempo no mercado, eles, na verdade, estão se adaptando a essa coisa de ser redator e copywriter ao mesmo tempo. O que aqui nos Estados Unidos, desde o início, eles já aprendem... Primeiro que aqui, o Neil Patel, ele fala isso, que aqui os redatores não precisam ter diploma. Então, não é necessariamente todos os redatores aqui que foram para a faculdade. Nessa coisa da faculdade aqui nos Estados Unidos é diferente, porque é uma coisa muito cara, enfim, então não é todo mundo que vai para a faculdade. Então, a maioria dos redatores mais famosos que tem, eles não foram para a faculdade. Então, o que importa não é o que você aprendeu lá, mas são os resultados que você traz. Então, para eles aqui, eles foram trabalhando já dentro dessa cultura do, ao mesmo tempo que eu faço a sales letter, eu também sou criativo e crio um slogan, crio uma sacada, crio um conceito. Então, eu acho que a construção da carreira do redator no Brasil é um pouco diferente da carreira do redator aqui, porque aí a gente tem essa diferença do copywriter e do redator, e aqui ele sempre foi uma pessoa só. Juliana, eu concordo completamente com você, por isso que eu gosto muito de que a gente faça a reflexão se a questão das disciplinas, ela não está no momento e não no objetivo, porque uma agência que não tem objetivo alavancar vendas, ela tem uma vida curta, só que tem momentos para isso, tem uma hora
de institucional, de construção de marca, e tem a hora que você tem ali o Black Friday ou uma liquidação, que você tem métricas muito claras, tem metas muito claras, e você tem a hora exata de vender. E você tem formas de avaliar se isso está da maneira A ou da maneira B, isso está performando melhor e você altera em tempo real. Então, nessas horas, você está focado num objetivo muito concreto, imediato, que é o que vem do marketing direto, de fato. E tem todo um arcabouço que você mantém ao longo do tempo de relacionamento com o cliente, de compreensão da marca, compreensão de valores da marca, de propósito da marca, que você vai trabalhando para facilitar o momento da venda. Mas, então, eu acho que não é uma questão qual que vai ser o seu objetivo naquele momento, não é qual profissional vai ser acionado. Qual que é a hora de falar abertamente para vender hoje e compre agora, e qual é a hora que você vai ter uma construção. E um levanta o outro. A venda fica mais fácil quando você já fez uma construção de marca, né? E, ao mesmo tempo, uma construção de marca sem um resultado de venda, a agência ela vai ter sérios problemas com o cliente. Então, são coisas simultâneas, são feitas por muitas disciplinas e não só pelo copywriter ou pelo redator. Alguém perguntou aqui sobre a função do planejamento, se o copywriter foi o Helder. Se o copywriter ele não trabalhava sozinho, sendo que na agência você divide esse trabalho com o planejamento, eu acho que é um trabalho multidisciplinar mesmo. Para uma campanha você tem ali sentado lado a lado pensando junto. Mídia on e off, planejamento, rede social, duplas de criação, direção de criação, e com um objetivo único que depois, no momento ali de trabalhar, cada um vai para o seu cantinho fazer a sua especialidade. Mas é um trabalho conjunto. É um trabalho conjunto que a cada momento ele tem um objetivo diferente. Mas não podemos cair na percepção errônea de achar assim que o trabalho da agência é fazer o branding e ela não tem compromisso com venda. A mesma marca que você está ali o tempo inteiro, a gente atende, por exemplo, a Drogaria Araújo, a mesma marca que você está aqui construindo marca, construindo afeto, construindo relação com Belo Horizonte e com o interior de Minas, tem a hora da venda, tem a hora da Black Friday, tem a hora do dia de liberdade de posse, que você tem compromissos muito claros de venda, dados muito concretos de venda que você tem que responder. E isso é feito pela mesma equipe, né? É uma equipe multidisciplinar que vai muito além do redator ou do copywriter. Ele tem muita gente envolvida em várias áreas e todas dentro do mesmo objetivo, que hoje pode ser venda e amanhã pode ser uma construção de marca que vai alavancar a venda mais para frente, daqui a 15 dias, daqui a um mês, no próximo semestre. Pessoal, e para tangibilizar isso até mesmo para um dono de agência, como é que se monta um time com copywriter, com redator, quanto se ganha, quanto se paga para um redator, para um copywriter ou freelancer ou dentro de uma agência, como é que vocês analisam isso? Aqui eu sou dono de agência, Luiz também, a nossa audiência é bem grande em cima de agência. E pegando o que a Márcia falou, que a Juliana falou, que a gente discutiu, eu concordo, o trabalho final da agência não muda. Eu tenho que chegar no resultado final. A venda não se descola em nenhum momento, nunca se descolou da publicidade, tá? Tanto quanto o branding, que é um potencializador da venda para mim. A venda é o DNA da publicidade para mim. Mas falando como dono, o desafio para nós é a logística de montagem dessa equipe. Quando eu estou falando de um copy por cultura ou por tempo, igual a Márcia falou, né? É o timing talvez aqui no Brasil, eu tenho ainda que ter um copywriter e um redator na minha equipe para trabalhar, dependendo do modelo da agência, isso não existe, isso não funciona. Eu tenho que ter um processo onde eu consiga capitalizar o máximo da capacidade dos meus profissionais para trabalhar numa linha. Nesse caso, que a gente está falando de copywriter e redator, talvez seja incipiente demais as técnicas aqui ainda no Brasil para que seja uma linha, um profissional só, mas você vê isso muito fácil quando eu falo de diretor de arte. É muito raro eu ter uma agência que eu tenho um diretor de arte que faz anúncio institucional, um outro que faz anúncio de varejo, o outro que faz folder, o outro... essa logística não fecha para dono de agência, tá? Então, acaba que por enquanto eu possa entender que eu tenha
mais de um profissional para esse tema, mas eu acho que a tendência é muito mais ser, como a Juliana falou, é o mesmo DNA com objetivos e tempos diferentes, né? Do que propriamente eu ter super especialização de característica, entendeu? Ricardo, você tem um diretor de arte que você coloca mais jobs para ele ligados a branding do que, por exemplo, a varejo. Claro. Não, eu não digo característica, eu digo você subdividir funções, tá? Se eu tenho um diretor de arte que se dá melhor com determinado tema e eu prefira colocar na mão dele, claro, isso é super tranquilo, mas que ele tem capacidade de me entregar a ambas, ele tem. Lembrando uma frase que eu falei um pouco antes aqui, da experiência que eu tive, até então ainda está muito dividida essa situação. Tá? A Márcia acabou, tanto Márcia quanto Juliana acabaram de dizer que profissionais que correm mais atrás hoje se adaptam, mas talvez esteja de novo muito incipiente, e eu já tive experiências aqui na minha empresa em que não havia essa adaptação, então era quase que eu não conseguia usar determinado, aí eu vou usar a palavra redator, né, para fazer copyright, entendeu? Mas aí, dando gancho para o Rafael, quanto que vale isso, Rafael? Olha, Ricardo, esse é um assunto polêmico, né? Mas vamos lá. O ponto é o seguinte para mim, gente. Eu acho que a gente não pode mais olhar para o mercado de comunicação, publicidade, marketing, agências, etc. da mesma maneira. O mundo mudou, sabe? Então, eu acho... Quando você pergunta assim, mas como é que eu vou fazer para fechar a conta da minha agência se eu preciso contratar um copywriter, um designer para isso, um designer para aquilo, etc. Cara, eu acho, na verdade, que as agências estão se subdividindo, né, em profissionais que muitas vezes uma empresa vai ter, sei lá, uma agência interna e vai querer contratar um profissional externo. Vou dar um exemplo para vocês. A Empíricos contratou o meu serviço como copywriter e eles só queriam que eu criasse o texto. Entende? Então, eu desconheço, não sei que vocês consigam me dizer se existe, mas eu desconheço um profissional de redação ser contratado como um freelancer para uma empresa para criar uma comunicação específica de uma campanha. É claro que a minha função ali não era só copywriting, tá? Eu tinha, na verdade, a função de desenvolver a campanha inteira. Então, não sei se foi muito justa a pergunta, a colocação. Mas, de qualquer maneira, eu acho que sim. Quando a empresa te vê como um profissional que consegue entregar o resultado que ela espera sozinho, muita gente vai começar a atuar sozinha. Inclusive, isso acontece muito com o design, né? Então, o designer hoje, em geral, ele pode ser web designer, ou seja qual for a função dele, né? Muita gente está trabalhando freelancer, né? Muita gente... Esse contrato antigo que a gente tinha, o mais tradicional de CLT, de colocar todo mundo num lugar só e tal... Eu acho, a minha opinião, posso estar enganado, mas a minha opinião é que isso vai ser dissolvido e que as funções dentro do mercado de comunicação e publicidade vão ser diluídas, né? Não vá longe, gente. A Accenture comprou New Content, né? Então, uma empresa de consultoria comprando aí uma empresa, uma agência de criação de conteúdo. Por que eles fizeram isso, né? Porque, cara, a Accenture é uma empresa que vende soluções empresariais de consultoria. Se a solução está dentro da criação de conteúdo, ok, então vou comprar uma empresa que faz isso, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vai ver, provavelmente, conglomerados de comunicação sendo criados e se unindo, porque, assim, gente, vocês podem dizer melhor do que eu, mas eu imagino que o mercado de agências não tá fácil, né? A gente vê gigantes agências, gigantes players sendo comprados ou diluídos ou fechando muitas vezes, né? E eu acredito que são os que não estão se adaptando, né? Aqueles que estão se adaptando, que estão vendo o movimento do mercado e que estão indo para outros caminhos e procurando onde se encontrar ali, funciona. Outra coisa que eu acho maravilhosa a respeito desse mercado de publicidade é que considerem que há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, a padaria da esquina não podia contratar uma agência. Eles não tinham dinheiro, entendeu? Eles não tinham nem... Cara, ele ia pagar R$1.000 por mês para alguém e ele preferia pagar R$1.000 pro jornal ou pro rádio para fazer uma propaganda. Não, agora eu consigo pagar R$1.000 de mídia para alguém e contratar, sei lá, uma pessoa que faça um serviço rápido para mim, alguma coisa assim, freelancer, até mesmo em sites como Freela, como Workana, que são sites que de alguma forma também concorrem dentro desse mercado, mas, enfim, minha opinião é que assim, vai se dividir muito as funções.
a gente vai ter que se especializar cada vez mais no tipo de cliente que a gente quer atender. Eu acho que a necessidade da Drogaria Araújo vai ser completamente diferente da necessidade do cara que quer vender cápsula pela internet, já é, inclusive, de fato, né? Ou do cara que quer vender um serviço de, sei lá, um dentista, ou que pode contratar uma pessoa de SEO, que pode contratar uma pessoa de tráfego para gerar tráfego para o WhatsApp dele, para conseguir clientes. Enfim, eu acho que essas funções elas vão ser quebradas em pequenas outras funções. Vão ter pessoas que vão assumir a urgência, né? Que vão virar. Eu mesmo fui isso por muito tempo, né? Eu era a agência, digamos assim, né? Eu fazia todas as funções, não assumia a função de web designer, por exemplo, não assumia outras funções e terceirizava isso com quem eu podia, né? E não tinha formalizado a criação de uma agência. A pessoa contratava o Rafael, né? E para ser mais direto, responder direto a pergunta do Ricardo, né, a respeito de quanto se ganha, assim, eu conheço redatores, copywriters que ganham R$2.000, R$2.500, R$3.000 de salário, PJ ou CLT, dependendo aí da contratação, dependendo do formato da empresa, e eu conheço copywriters que ganham centenas de milhares de reais, tá? Então, hoje, para fazer um projeto lá na SB Cop, a gente não consegue cobrar menos de R$100 mil para começar, né? Isso mais um valor variável dentro do projeto, né? Por que eu consigo cobrar caro? Porque eu estou dentro de um mercado, primeiro, que valoriza muito o copywriting. Então, esse mercado que eu atendo valoriza muito. Não é qualquer mercado que vai pagar isso, né? Então, é o mercado de infoprodutos, que é um mercado em que eu consigo, além de só copy, né? Eu tenho um conhecimento estratégico e de marketing muito grande, porque eu estou nele há 10 anos. Então, eu sei o que fazer ali para dar resultado e muitas vezes o que eu faço nem é copy, né? Então, muitas vezes eu organizo ali o produto, organizo, crio um bônus pro cara, eu invento um produto pro cara, muitas vezes eu junto 2 produtos que ele já tinha, 2 cursos, 2 treinamentos, e junto e vira um só, com outro conceito, para atingir um outro público. E isso não é só copywriting, né? Isso é um trabalho estratégico muito maior. Então, mas olha que louco, né? Quando eu falo que eu cobro, então, 100 mil mais um percentual para conseguir fazer um trabalho de copy, é claro que eu vou muito mais longe do que isso, mas o meu mercado, o mercado de infoprodutos, ele me contrata para fazer copywriting. O cara me procura assim: Rafael, quero contratar você para fazer copywriting para mim, tá bom? Aí eu entro lá e faço uma consultoria estratégica de marketing antes de mais nada, né? Mas é o nome que eles dão, né? Então eles acreditam que no final das contas o que eles estão contratando é copywriting, mas eles estão contratando muito mais do que isso. Estão te pagando por um resultado, né, Rafael? Exato, eles estão comprando um resultado. Inclusive, que se eu não começar a não gerar esse resultado para as pessoas, a minha fama no mercado vai ficar ruim e as pessoas não vão pagar mais, né? E o modelo de receita seu também pode estar baseado em participação também, não é, Rafael? Exatamente. Inclusive, por exemplo, para infoprodutos, é muito comum que a gente receba um valor à vista ou negociado, né? Muitas vezes. Existem situações em que a gente parte de um fixo menor do que esse, onde eu tenho um variável muito maior, né? Então, por exemplo, existem negociações em que eu ganho 50% do valor de venda. Mas, gente, como isso é possível no mercado em geral? Não é possível fora do mercado de infoprodutos. Agora, quando eu tenho um cara que trabalha como professor de inglês da casa dele e ele tem 2 ou 3 pessoas no suporte, eu consigo chegar nesse cara e falar: cara, então vou dizer o seguinte, eu levo o seu negócio de 3 para 6 milhões e você paga 50% para mim, né? E aí, claro, no primeiro ano, por exemplo, alguma coisa desse tipo, e muitas vezes eles aceitam. Então, para criação de novo produto, e o próprio Hotmart, as outras plataformas, inclusive o Hotmart aí de BH, né? Com muito orgulho, inclusive, né? Gosto muito deles, são pessoas incríveis, né? O JP e o pessoal os fundadores do Hotmart, eles inclusive dividem a receita na fonte. Então você imagina que o cara compra um curso e no momento em que ele compra, metade do dinheiro cai para mim. Ou seja, eu não sei se eu estou mais atuando como copywriter só, assim, entendeu? Acho que é uma atuação muito mais estratégica, muito mais de consultoria, talvez. Enfim, né? Então, esse mercado ainda está se envolvendo, sabe? É um mercado muito cru, muito novo, muito amador, inclusive, tá? Muito amador, né? Em que existem promessas bilionárias, para não dizer, né? Milionárias, muitas vezes bilionárias, né? E que muitas vezes não são verdade, mas não necessariamente por má fé, mas porque as pessoas acham que vão conseguir mesmo, sabe? Então, é um mercado que está surgindo e, cara, eu conheço diversas pessoas que ficaram milionárias nesse mercado de infoprodutos
e que aí o negócio começou a inflacionar. Aí qualquer copywriter aqui no mercado de infoprodutos custa 50 mil, 20 mil, 30 mil, o cara nunca fez uma copy na vida e quer sair cobrando isso, entendeu? Peraí, né? Então, eu acho que depende muito, sabe? Eu acho que o mercado futuro que a gente vai ter aí de publicidade e marketing, ele vai, na minha opinião, vai ser diluído em algumas situações. A gente vai ter muito mais clientes do que antes tínhamos, então a gente tem agora a possibilidade de pessoas que nunca contratariam a gente vão poder contratar, né? Porque a gente tem a possibilidade de investir R$50 num anúncio de um dentista, R$50, cara, no mês ou numa semana, de anúncio no Google, no Facebook, e o cara consegue cliente que paga 10, 15 mil num tratamento, entendeu? Então, tudo isso é a possibilidade que a internet trouxe, né? É um mundo novo, né, gente? A gente tem que se adaptar e conhecer o que está acontecendo aí. Marcinha, o Rafael falou agora sobre essa questão de remuneração do copywriter. É lógico que a nossa audiência principal é de donos de agência de publicidade, mas a gente atinge também muitos estudantes de publicidade, aquele pessoal que está aspirando a entrar dentro de uma agência de publicidade. Eu queria que você falasse, compartilhasse com o pessoal o que você vê de remuneração de um redator publicitário em agência ou em freelancer. Quanto se ganha um redator publicitário? Ô, Helder, você me apertou nessa, porque eu acho que é um espectro tão grande. Eu até imagino que tenha algumas profissões que você tem um teto, você tem um mínimo garantido, até porque exige aí sim o diploma, e no nosso caso não se exige, então você tem um mínimo garantido, e tem um teto também, dependendo da área. Vou dar um exemplo, se você faz administração pública, você tem um teto legal. Você não pode ganhar mais que o presidente da República, ou não pode ganhar mais que um magistrado, não sei. No nosso caso, a gente tem... logicamente, a gente começa de um mínimo menor, eu imagino que no mercado mineiro, porque é um mercado menor do que o mercado paulista. É difícil eu te cravar um número, porque você tem 1000 possibilidades. Você tem possibilidade de montar uma empresa sua e aí você vai ganhar como empresário, não como redator publicitário. A Carla Madeira, dona Lapsara, é uma redatora de origem, por exemplo, né? E acho que depende muito do porte da agência onde você trabalha, depende cada vez mais do seu contrato de remuneração. O Rafael estava falando isso sobre a questão de CLT. Todas essas amarras, elas estão acabando pouco a pouco, inclusive a amarra presencial, que era uma coisa que já vinha acontecendo, mas acelerou demais. Então você pode trabalhar de fora, você pode trabalhar por um contrato de PJ ou uma outra forma de contratação que seja boa para os dois lados. Então eu acho muito difícil cravar. Assim, obviamente, imagino que num mercado maior como São Paulo, ou como Juliana, que está em Nova York, né, Juliana? A Juliana ganha em dólar. Ganhando em dólar. Pergunta para a Juliana que ela ganha em dólar. Mas o que eu vi... Não, eu vi uma coisa muito interessante falando sobre salários, mas aqui os copywriters que ganham mais, eles são freelancers. Tem copywriter que faz 300k no ano. Sim, pois é. Então você tem... Hoje era uma coisa que estava acontecendo gradualmente e esse ano, né, gente, acelerou tudo. Então você tem a flexibilização trabalhista, a flexibilização presencial, que te faz estar numa cidade trabalhar, talvez para 3, 4 lugares de uma maneira como freelancer. Tem negociações diferenciadas que hoje a legislação permite. Você pode, inclusive, ser remunerado com comissionamento e aí atrelado ao resultado do cliente. Então, eu acho muito difícil falar. Eu entendo que... E aí é legal a gente estar aqui falando num podcast que é do Sinapro, que, como sempre, como tudo na vida, o fortalecimento da rede do mercado melhora tudo. Porque se você tem um mercado forte e unido, que melhora as condições comerciais com o cliente, fatalmente isso vai gerar salários melhores para as equipes. E as equipes também estão cada vez mais abertas a trabalhar de uma negociação diferente que há 2 anos atrás era impossível ela conseguir. Eu vejo isso. Fugi um pouco pela tangente, mas é porque eu tenho dificuldade de cravar um número aqui, realmente. Não estou escondendo o ouro como mineiro, não. É porque realmente eu acho difícil. É muito variável. O espectro é enorme. O Rafael, é o seguinte, cara, nesse mercado de copywriter e você falou muito aí de infoprodutos, mas eu tenho visto muita, não vou chamar de crítica, mas muita discussão na venda milagrosa de produtos
e que, na verdade, o produto não é nada daquilo que está se vendendo. Então, aonde que, no seu ponto de vista, entra esse limite do poder da persuasão de um copy bem feito e a responsabilidade de entregar realmente o que aquele produto faz? Cara, muito boa pergunta. Na verdade, a maneira como eu encaro isso é assim. Primeiro, isso existe. Então isso não é uma fantasia. Existem pessoas que prometem mais do que conseguem entregar. Então, primeiro é isso. Segundo, como responsável pela formação de profissionais nesse mercado, a primeira aula que tem na minha formação, o Helder aí pode falar, é a respeito de responsabilidade ética. Então é a primeira aula que eu tenho, entendeu? Cara, só venda aquilo que você acredita. E se eu te falar a quantidade de pessoas que aparecem na minha porta querendo que eu venda as coisas mais esdrúxulas e malucas que você pode imaginar, assim, é todo dia, entendeu? Aparecem gente... E às vezes é verdade, às vezes não, sabe? Então eu tenho que fazer esse filtro, inclusive, né? Saber se o cara entrega algo que é real ou não, né? Por exemplo, recentemente a gente tá vendo uma promessa aí de um grande amigo meu, que é o Larry Granville, que ele ensina você a comprar imóveis por 50% do valor do mercado. Uma puta de uma promessa, mas é verdade? É verdade. Dá pra comprar em leilão de imóveis se você for especialista nisso e o curso é a respeito disso, né? Então, eu acho que o ponto aqui é ético, né? Então... E, cara, quando a gente fala de ética, eu acho que vai ter gente que vai seguir, que vai ser ético, vai ser honesto e correto, e vai ter gente que não. Isso em qualquer mercado. O que eu acho que existe na internet é uma possibilidade de enganação muito poderosa. E aí, eu vou até abrir um gancho aqui para te falar a respeito de um projeto que eu tô criando, tá? Eu tô criando aqui, inclusive, é um projeto sem fins lucrativos, tá? É um projeto que eu tô criando com o objetivo de trazer integridade e confiança para a internet. É um objetivo, vai ser um selo, ainda não decidi o nome exatamente, vai ser um selo, uma certificação de negócios que usa a internet para vender, que diz que aquela empresa é confiável, que aquela empresa promete e entrega o que faz, né? Entrega o que está prometendo. E a gente está criando agora, ainda não tenho coisas específicas para trazer para vocês, mas de fato imagino que é quase como um reclame aqui do bem, sabe? Cara, é assim, a empresa prometeu e entregou o que prometeu. E eu vou ter pessoas que podem atestar isso, né? Acho que esse é o objetivo, né, cara? Porque, cara, pra mim prejudica muito, né? A gente ter o mercado inteiro, ou muitas vezes o mercado desconfiando das promessas que eu faço e que são verdadeiras porque eu fui atrás e vi que era, né? Então, é uma questão de ética, né? Acho que tem que tomar cuidado. Eu vou fazer o que eu puder para contribuir, para trazer integridade e confiança para as promessas feitas na internet. E o que eu tenho mais visto são produtos, vamos supor, o cara lança lá um produto para emagrecer, que o produto ele é muito ruim, vende pra caramba, porque o copy é muito bem feito, o tráfego é muito bem feito, o produto converte, só que ele não gera recorrência, ele não vende de novo, aí o mesmo cara lança o mesmo produto com outro nome. E aí ele faz isso 15 vezes ou quantas vezes for necessário, porque ele é muito bom de copy, tem uma equipe muito boa de tráfego e vai gerando receita disso aí, só que aquele produto não gera recorrência, ele muda o nome dele. Eu tenho visto isso muito. Isso destrói a reputação do mercado e tem um efeito colateral até mesmo de empresas que têm uma entrega muito boa e ele fica com medo de fazer promessa. Eu tenho um cliente, por exemplo, que tem uma churrasqueira que não faz fumaça, e toda vez que eu faço alguma campanha falando da churrasqueira que não faz fumaça, eu sinto que ele fica desconfortável, com medo de estar num bolo de pessoas que fazem promessas não entregáveis, que não é o caso dele. Muito comum, Helder. Mas aí, cara, cabe a prova, entendeu? Mas, cara, você tocou num ponto importantíssimo, Luiz. E eu acho que o que faz a gente trazer integridade para esse mercado é prova e testemunho de pessoas reais, né? E aí você pode até argumentar que tem gente que pega testemunhos fake, né? Então o que mais tem também é gente fingindo que existe, né? Enfim, é o nosso desafio, né, cara? É o desafio da internet, o desafio das fake news, o desafio do Facebook, enfim, ter problemas com publicidade com todo mundo porque tava dando dados das pessoas, enfim, acho que é um novo mundo que a gente tem que se adaptar, né? Pessoal, tá terminando o programa. Se deixar a gente grava aqui até meia-noite, porque o papo tá muito bom, mas a gente tem que terminar. Eu quero então despedir dos nossos convidados, agradecer cada um deles, que foi um programa muito bacana. Eu quero começar com a Juliana Lima, lá de Nova York. Juliana, muito obrigado pela sua presença. Obrigado vocês, foi maravilhoso, adorei. E se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, fazer perguntas, saber como é que é o mercado para publicidade, para copywriter, para redator publicitário aí nos Estados Unidos, como é que elas vão fazer para te achar na internet?
Claro, pode me mandar mensagem no Instagram, minha arroba é Ju Araújo Lima. Bem simples, só me mandar uma mensagem e a gente conversa por lá. Márcia Lima, muito obrigado pela sua presença, pela colher de chá, né, que você interrompeu suas férias, você tá aí na Bahia curtindo, interrompeu as férias para falar com a gente, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer conhecer Juliana e Rafael e conversar com todos vocês. É isso, a gente tem que unir esforços mesmo e trocar ideias e misturar essas disciplinas, porque ganha com isso os profissionais, ganham as agências ou empresas e ganha os clientes. Então, o mercado enriquece para todo mundo com isso. Legal, Marcinha. E se as pessoas quiserem te mandar pergunta, continuar nesse bate-papo, ou então redatores freelancers que estão ouvindo esse bate-papo aqui, quiserem participar do seu time lá na sua agência, como é que elas vão te achar na internet? Podem me procurar no LinkedIn, Márcia Lima, ou no Instagram. Vão ficar decepcionados porque eu não mantenho quase nada no Instagram, mas estou lá de espectadora sempre, o @Márcia Liminha. E podem mandar e-mail para a Lapsaro também, que vai ser um prazer, marcialima@lapsaro.com.br. Rafael, muito, muito obrigado pela sua presença. E também, se as pessoas quiserem ganhar até R$100 mil como copywriter na internet, como é que elas vão te achar? Você tá cheio das headlines, hein, André? O cara aprendeu direito, hein? Gente, um prazer estar aqui com vocês, de todo o coração. Eu adoro, como eu falei para vocês, o povo de Minas Gerais. Eu espero que, de fato, tenha contribuído aí para as agências e para o mercado. O que eu puder fazer para ajudar vocês e o mercado de publicidade, contem comigo, tá? Para entrar em contato comigo, pode me chamar no Instagram, rafael.albertoni, com I no final, né? E é isso, queridos. Foi um prazer. Espero poder marcar um café com todos vocês aí o quanto antes, né? Pra gente poder se encontrar pessoalmente. Ou uma cerveja, né? Também funciona. Fechou. E vou até fazer um jabá aqui, uma indicação de podcast para podcast. O Copcast, da SB Cop, que é muito bacana, eu escuto sempre. É isso aí. Galera, muito obrigado, valeu demais, Carlos, valeu demais, Luiz, valeu demais, Ricardo. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima, galera. Espinafre.